Uma coisa que é importante trazermos nesse início de curso é a seguinte ideia. Quem nunca no colégio viu isso? Por exemplo, 2x mais 1 igual a 11. Professor, isso aí eu sei fazer. Como que a gente faz? A gente faz assim. Lembra do colégio? Você isola o x, você pega esse cara que é mais 1, passa para o outro lado, fica negativo. Não sei como que apresentaram isso para vocês. Por que fica negativo? Não sei se alguém permitiu você saber que fica, mas é assim que pensa. Então fica que 2x é igual a 10, e aí o 2 está multiplicando. Se o 2 está multiplicando, você passa dividindo. Conclusão, x é igual a 5. Professor, isso eu sei, foi assim que eu aprendi. Então, como dito no início desta live, nós vamos tentar quebrar algumas coisas que colocaram para você como verdade, que colocaram para você como isso é porque é. Por quê? Porque nós precisamos primeiro entender o que é isso. Primeira coisa, esse símbolo de igual, ele vai aparecer como título equação. Não sei se dá para ver bem aqui. Então, o que é essa ideia de igual? É uma igualdade. Só que este símbolo de igualdade, durante um período, ele se referia ao fato de ser uma balança, processo de troca. Então, isso é uma balança que eu tenho que ela está equilibrada. Se o desenho não estiver equilibrado, vocês me perdoem, por favor. Um exemplo que eu quero trazer é este aqui. Se você tem um chai, de um lado eu tenho um chai, a título de conhecimento a palavra X, ela tem uma sonoridade que se aproxima muito de chai. Chai é X, que é árabe. E a palavra chai, quem nunca brincou de chai? Quem nunca brincou de esconde? A palavra chai e esse X, que tem a mesma sonoridade, é, em poucas linhas, aquilo que eu estou procurando. Só que aí, para ficar mais legal ainda, a gente está calculando esse x. A título de conhecimento, a palavra calcule, ela vem de uma palavra do latim que é cálculos. Se um dia você for ao médico e o médico disser assim, você está com cálculo renal, ele está subentendendo que você é capaz de entender, olha a palavra bonita, entender. Eu vou usar muito essa palavra durante esses 3 dias. A palavra entender quer dizer colocar-se na mesma tenda. Então, se um médico olha para você e pensa assim, ele é capaz de entender o que eu estou falando, então se colocaram na mesma tenda. Se o médico disser para você, você tem cálculo renal, o que ele está dizendo? Ele está dizendo que você tem um professor de matemática dentro de você? Não. Ele está dizendo que você tem pedra no rim. Então, a palavra calcule, em português, ela tem a origem na palavra cálculos, que é latim. E a tradução mais correta não seria calcule, mas seria a palavra pedra. Como assim, professor? Isso mesmo. Aqui eu tenho 3 pesos quaisquer, e aqui eu tenho uma medida, algo que é desconhecido que eu estou procurando. Então, do outro lado, o que eu tenho? Do outro lado, vamos supor que eu tenha 5. Uma coisa que é bastante interessante. Talvez você olhe para isso, e pense assim, professor, essa matemática é muito infantil. Aí eu falo para você, de fato é. Porque se nós tivéssemos sido provocados desde criança a pensar nas coisas, como elas são e por que são, como dizia Tales, mais importante que aquilo que você sabe é como você sabe. Então, se não fosse apresentado assim, talvez as coisas seriam um pouco diferentes. Olha só, isso é uma equação. De um lado, eu tenho um chai,
algo desconhecido com 3 coisas. Do outro lado, eu tenho 5 coisas. Você concorda comigo que se eu tirar esta coisa daqui, a balança deste lado direito ela ficou mais leve, ou seja, ela não vai mais ficar equacionada. Então eu deixo de ter uma equação. Olha que bonito. Você estudou no colégio um negócio chamado inequação. Olha que legal. O prefixo in, em alguns conjuntos, né? Em alguns grupos de palavras, o prefixo in, ele remete à negação. Por exemplo, eu sou feliz. Legal. Eu sou infeliz, ausência de felicidade. Eu estou satisfeito, contrário de satisfeito, insatisfeito. Então, quando eu não tenho uma igualdade, eu falo que eu tenho uma ausência de igualdade, ou seja, eu tenho uma inequação, ou seja, inequação. Por isso que a gente via lá no colégio x mais 1 maior que 7, por exemplo, ok? Então, a palavra inequação. Se eu tirei 1 daqui e ela fez um movimento de levantar ou abaixar, que seja, o que eu preciso perceber? Eu preciso perceber que para ficar igual, eu preciso tirar uma coisa daqui. Então, olha, eu tirei 1 daqui, para ficar igual, eu tenho que tirar 1 daqui também. Continua. Tirei 1, tirei 1. Então, tirei mais 1 aqui, tirei mais 1 aqui. Estudantes, nós vamos ter aqui no canal São 2Js um vídeo que está no forno já, que se chama Jogo de Sinais. Lá no colégio, muitas pessoas ficavam tentando memorizar, mais com mais dá mais com menos dá menos, tudo isso. Eu acho que mais importante que você entender o jogo de sinais é você saber o que está acontecendo. Por exemplo, se você deve 5 e você deve 3, você tem 8? Não. Se eu devo 5 e eu devo 3, logo eu devo 8. Então, olha, pensa comigo. Devo 5, devo 3. Devo 5, devo 3, então são 2 dívidas. Eu devo 8. Agora, se eu tivesse, eu tenho 5 e devo 3. Se eu tenho 5 e devo 3, logo eu tenho 2. Agora, o contrário. Eu devo 5 e tenho 3. Se eu devo 5 e tenho 3, logo eu devo 2. Então, a minha dívida é de 2. Então, olha, se você deve 1 e deve mais 1, você tirou 2. Deve 1, deve mais 1, tirou 2. Só que você encontrou o Shai, aquilo que é a pedra, desculpa, o Shai, que é aquilo que está escondido, que nós estamos calculando o valor do Shai. Traduzindo para o português seria, encontre o valor da pedra. Então, olha, vou tirar mais 1. Tira mais 1, logo, vou apagar aqui, eu tirei 3 desse lado. Vou tirar aqui mais 1, então tirei mais 1. Logo, eu tirei 3 deste lado. O que ficou, então? Deste lado, ficou Shai, e deste lado ficou 2. Então, Shai é igual a 2. Professor William, quase agora, você disse que algumas questões do concurso eu não posso demorar 7 minutos. Eu tenho que demorar, sei lá, 1 minuto, 2 minutos, que seja. Então, olha que bacana isso agora. Preste atenção que nós estamos voltando tudo para depois pegar impulso. Ó, o que você tinha? Você tinha um Shai com 3 coisas. Esse Shai com 3 coisas e é igual a quanto? É igual a 5. Professor, se está somando, passa subtraindo. Não. Tira isso da sua vida. A ideia é, deste lado da balança, você tinha x mais 3 igual a 5. O que você fez? Você está procurando a pedra. Então, você tira essas 3 coisas. Então, eu tirei essas 3 coisas. Só que, olha que lindo isso. Vocês vão ver o tanto de vezes que eu vou falar essa mesma coisa. Se você faz uma coisa antes da igualdade,
para continuar sendo equation, equação, equacionado, eu tenho que fazer a mesma coisa. Então, se eu tiro 3 antes, eu devo tirar 3 depois. Agora, olha que bonito. Aqui, se eu tenho 3 e devo 3, eu simplifico, fica shy. Fica, então, shy, que é igual a 5 menos 3. O que era positivo passou negativo. Não. O que eu faço, a mensagem é, o que eu faço antes, eu faço depois. Se eu tiro 3 antes, eu tiro 3 depois. Conclusão, o meu shy é igual a 2. Aqui está, shy igual a 2, shy igual a 2. Legal? Professor, bacana, mas o que eu acabei de fazer não é o que está aqui. Então, o que nós vamos fazer agora? Nós vamos pegar essa mesma equação na forma algébrica. A palavra álgebra, ela vem de uma palavra do grego, que é álgebre. Por exemplo, aquele cara que fica no semáforo, em grandes centros, jogando aquelas bolinhas para cima, ele está fazendo álgebra. Porque fazer álgebra é ter este malabarismos com as coisas. Então, aqui eu tenho a minha apresentação algébrica e aqui eu tenho a minha apresentação geométrica. Calma. A palavra gráfico vem de uma palavra do grego que é graphikos, se escreve assim, graphikos, e a tradução de graphikos é desenho. Olha que bonito isso aqui. X mais 1 igual a 7. Por exemplo, tá? Bora. 2x mais 1 igual a 7. Professor, como que nós vamos fazer? Eu vou chamar aqui no curso de método livresco. O que é o método livresco? O jeito que a gente mais faz durante o dia a dia. 2x mais 1 igual a 7. Passo menos 1 para lá. Troco o sinal. Esquece isso, mas vamos acreditar que é. Igual a 6. O 2 está multiplicando, passa dividindo, shy igual a 3. Ok? Professor, vamos colocar isso no graphikos, no desenho. Bora então. O que eu tenho de um lado? Eu tenho 2 shy, 2 escondido, então eu tenho um shy com outro shy. E eu tenho mais um. Então eu tenho 2 shy mais um. Do outro lado eu tenho 7. 3, 6, 7. Procurando o shy. Tira um deste lado, tira um do outro lado. Pronto, achei o shy? Não, eu não achei o shy. Por quê? Porque eu tenho 2 shy. Agora pense comigo. Se desse lado eu tenho 2 shy, eu posso vir aqui e fazer assim. Olha que bonito isso, galera. Eu vou dividir aqui um grupinho e vou dividir aqui em outro grupinho. E os grupos têm a mesma quantidade. Ou seja, eu tenho 2 shy que é igual a 2 grupos. Se 2 shy é igual a 2 grupos, você concorda comigo que se x com x é igual a um grupo com 3 e um grupo com 3, você concorda que eu acabei de concluir que este meu x, ele vale quanto? Ele vale 3. Eu tenho 2 shy para 2 grupos. Então, eu posso falar que este shy é deste grupo e este shy é deste grupo. Conclusão, o shy, o valor escondido, x, vale 3. Só que aqui, eu passei o dia pensando hoje nessa frase que eu vou dizer agora. Estudantes, vocês cresceram, vocês viveram uma vida inteira ouvindo pessoas dizer assim, nós temos 4 operações. E pior ainda, as pessoas ousam, a minha leitura é essa, algumas pessoas ousam em dizer que são 4 operações básicas. Eu, William José, pretendo, com um curso que eu vou montar dentro do São 2Js, eu pretendo mostrar para as pessoas que não sei se essas 4 operações são básicas. E mais ainda, eu não sei se a gente tem 4 operações. Talvez a gente tenha uma operação, que seja a soma. A subtração pode ser uma consequência
da soma. A multiplicação pode ser uma consequência da soma. E a divisão, talvez ela não exista. Não sei. O que eu quero que você leve, que é a frase que eu pensei durante o dia todo. O que nós temos? Nós temos 2x mais 1, que é igual a 7. Vamos juntos? O que eu preciso fazer? Eu preciso tirar este 1 daqui, porque eu quero encontrar o valor escondido. Então vai. Eu tenho 2x mais 1 igual a 7. Eu vou tirar 1 daqui. Só que, se você está com um caderno, se você está sentado assistindo essa live, por favor, anote, escreva. Quais são as vias de entradas mais tradicionais? Ouvido, olhos, nariz, boca, sinestesia. Esses dispositivos de entrada, cada um tem um mais aguçado. Alguns aprendem ouvindo, outros aprendem olhando, outros aprendem falando, repetindo para você mesmo. Então, o que é legal? É legal que você está aí assistindo essa live. É importante você assistir, ver e ouvir, mas é importante você também tomar conhecimento. Um primeiro conhecimento que eu gostaria que você tomasse é: se eu faço uma coisa antes, eu faço a mesma coisa depois, eu continuo tendo uma equação. Se eu faço uma coisa antes e faço a mesma coisa depois, eu continuo tendo uma equação. Então, olha que legal. Se eu tirei um antes, o que eu preciso fazer? Tirar um depois. Então, o que fica deste lado? Fica 2x, que é igual a 7 menos 1. 2x. Como que a gente via isso aqui? Se é positivo, passa negativo. Pode ser por hora. Conclusão. 2x igual a 6. Vamos continuar aqui. 2x igual a 6. Estudantes, olha que bonito. Se você faz uma coisa antes e faz a mesma coisa depois, você continua tendo a mesma coisa, continua tendo a mesma equação. Então, olha que legal. Se eu vier aqui, como eu tenho 2x, olha o que eu vou fazer. Eu vou dividir aqui por 2. Só que, qual é a ideia? Se eu faço uma coisa antes, para continuar sendo a mesma coisa, eu tenho que fazer a mesma coisa depois. Olha que legal. Simplifica esse 2 com esse 2. Fica que x é igual a 6 dividido por 2. Eu acredito que para você foi apresentado que se está multiplicando, passa dividindo. Professor, pode ser? Se você tiver a consciência, se você tiver o entendimento que se você tem o 2 multiplicando, passa dividindo, e alguém um dia lhe perguntar por quê, e você conseguir responder esse porquê, é válido. Mesma coisa. Professor, você é a favor ou contra a calculadora? Eu respondo para você fazendo uma outra pergunta. Se não tivesse calculadora, você conseguiria? Sim. Então, por que perder tempo fazendo de cabeça se a calculadora está à sua disposição? Agora, se a resposta for não, eu diria para você, então, pratique um pouco mais. Porque a hora que você conseguir fazer de cabeça, a calculadora faz sentido para você. Porque o dia que você não tiver calculadora, você não vai entrar em choque. Você não vai entrar em pânico. Muito bem. 6 dividido por 2. 6 dividido por 2, conclusão. X igual a 3. Pronto. Cheguei onde eu estava. X igual a 3, igual aqui, que é igual aqui. Professora, você não colocou o título desta aula. Então, agora é a hora de colocar o título dessa aula. O título dessa introdução, deste primeiro momento da nossa live, é Equação do primeiro grau. Professor, por que é a equação do primeiro grau? Vocês vão perceber o quanto de conteúdo do concurso de vocês tem como pano de fundo a equação de primeiro grau. Vocês vão perceber isso com muita frequência. Professor, eu vou fazer a prova e lá no meu edital é nível de conhecimento fundamental. Eu imagino que você vai encontrar uma pergunta que não vai estar desse jeito. 2x mais 1 igual a 7. Ele pode usar um texto que vai dizer assim: o dobro da idade de Paulo adicionado 1 é igual a 7. Ou seja, ele faz uma contextualização
de uma equação de primeiro grau para você pensar nessa equação e dar a resposta. Por exemplo, Paulo tem 3 anos, tá? Então, sejam bem-vindos a este primeiro momento chamado equação do primeiro grau. Professor, as coisas podem ficar pior? Podem piorar, sim. Ok? Mande um joia se está tudo bem. Se tiver algum comentário, algum ponto que vocês queiram chamar a atenção, fique à vontade. Foi, ó. Olha aí os comentários, fecha. Passa a chave aí. Nós estamos em quanto, tá? 29 agora. Nenhuma pergunta, só falando se que o áudio tá bom. Boa noite. Fala, Manuel. Tudo bom? Isso aí. Vamos seguir. Professor, vamos piorar um pouco? Bora lá. Exemplo. 3x sobre 5 mais 4, que é igual a 28. Rapaz do céu. Professor, agora a viola está em cargo. Calma. Como que vai ser o enunciado para te assombrar? O enunciado vai ser assim. A quinta parte do triplo de um número adicionado com 4 é igual a 28. Muitas pessoas, ao olhar isso, já falam, Deus do céu, por que me abandonastes? Então, ó, a quinta parte do triplo de um número adicionado de 4 é igual a 28. Professor, para tudo que não dá. Estudantes, o que é importante perceber? É importante você levar a mensagem mais importante. Se eu faço uma coisa antes, eu faço depois. É como se fosse assim, ó. Faço uma antes, faço a mesma coisa depois. Vamos lá. Como que eu posso pensar nisso aqui? Vale destacar que nós, assim que fecharmos aqui as equações de primeiro grau, nós vamos ter a oportunidade de falar sobre fração, e de fração nós vamos sair para porcentagem, de porcentagem nós vamos conversar um pouco de juros. Vai ser um curso lindo. Não perca, aqui, nessa mesma sala, em um outro horário. Bora lá. 3x sobre 5 mais 4 igual a 28. Ó, o que eu faço? Se eu faço uma coisa antes, eu faço a mesma coisa depois. Então, eu vou deixar aqui 3x sobre 5 mais 4 igual a 28. O que eu tenho? Eu tenho 4. Então, eu tenho que tirar 4 antes, tenho que tirar 4 depois. Tirei 4 antes, tirei 4 depois, foi embora. O que sobrou? Sobrou 3x igual a 5, que é 28 menos 4. Mais conhecido como? Se está somando, passa subtraindo. Segue. 3x sobre 5, 28 menos 4, 24. Continua aqui. Agora, o que eu tenho, galera? Eu tenho 3x sobre 5, que é igual a 24. E agora, professor? Agora é assim, galera. Você está vendo que eu tenho um 5 que está dividindo? Então, o que eu preciso? Eu preciso vir aqui, para tirar esse 5, eu vou fazer um 5 multiplicando, que eu vou simplificar esses dois 5. Só que pensa, se você multiplicou antes da igualdade, para continuar sendo uma igualdade, o que você precisa? Multiplicar por 5. Olha que bonito isso. Isso vai virar 3x, que multiplica 5, desculpa. 3x ficou, então, simplifiquei esse com esse, ficou 3x, que é 24 vezes 5. Professor, eu estou acostumado a fazer isso assim. Se está dividindo, sobe para lá, multiplicando. Se está multiplicando, vem para cá, dividindo. Professor, qual é a essência? A essência é, se você faz uma coisa antes, você faz a mesma coisa depois, pode seguir em frente, está tudo certo.
Estudantes, hoje uma primeira aula muito especial. Eu quero chamar a sua atenção, eu quero te convencer que quinta e sexta você vai estar aqui e nós vamos pegar uma matemática de um nível um pouco mais aprofundado, porque a gente já acredita que a gente já tem capacidade para isso. Existem, duas palavras que eu gostaria de chamar a atenção. A palavra é mirabile, abbreviatio, latim. E uma palavra que a gente usa em português que é estéreo. Professor, qual seria a tradução mais aproximada do português da palavra mirabile abbreviatio? A tradução seria notação maravilhosa. E estéreo? Estéreo seria estéreo mesmo, aquilo que não gera frutos. Estudantes, olha só. Mirabile abbreviatio. Notação maravilhosa. Professor, o que é isso? Notação maravilhosa. A notação maravilhosa, ela é uma notação que a partir dela você consegue ir muito além. Você consegue ir para frente. Ela te puxa. Ela não te coloca dentro de um cercado e te faz acreditar que só aquilo dá certo. Então, olha que bonito. Um exemplo que eu gosto bastante. Se você pegar uma pessoa que está nessa posição da fila, qual é a posição dela? A posição dela é tranquila. Ela é a 23ª pessoa da fila. Agora, se eu pegar e colocar isso aqui, qual é a posição dela? Ficou um pouco mais difícil. E se eu lhe perguntar qual é a posição dela? Vou colocar um 9. Qual é a posição dessa pessoa? Ficou pior ainda. Professor, por que eu não consigo falar depois do 23? Porque a notação que nós usamos aqui no Brasil, pode acreditar, é uma notação estéreo. Ou seja, toda vez que em matemática você usa uma notação estéreo, sabe o que acontece? Ela não gera frutos, ela não te leva para a frente. Você para ali e são exemplos que só servem para aquele exemplo. Você não consegue usar dele para seguir em frente. Agora, o que seria uma notação maravilhosa? Se você pegar algumas línguas, por exemplo, em algumas regiões, o inglês vai dizer assim: qual é a posição dessa pessoa? A posição dessa pessoa é 23ª. Qual é a posição dessa pessoa? 237ª. E aí eu lhe pergunto agora, qual é a posição dessa pessoa? A posição dessa pessoa é 23.749ª. Ou seja, qualquer número que eu escrever aqui, você consegue dizer, você consegue reproduzir esse número. Por quê? Porque eu deixei de usar uma notação que é estéreo e passei a me preocupar, a prestar atenção e a escrever usando uma notação maravilhosa. Esse é o nosso objetivo. Professor, por que isso agora? Estudantes, eu preciso muito que você leve uma mensagem. Muito que você leve uma mensagem, que é essa aqui. Está vendo que aqui está dividindo por 5? Nós precisamos sair dessa aula hoje. Então, lá perto das 10 horas, quando nós encerrarmos nossa primeira live, vai destacar que nós vamos ter 2 momentos, tá? Nós começamos às 7 horas, nós vamos até umas 8h15, aí 8h30, nós voltamos. Vamos ajustando aqui com o passar da live. Nós vamos ter um intervalo de 15 minutos e a gente volta novamente, tá? Para o nosso segundo momento, o segundo momento desta live. Então, algumas mensagens que eu desejo que você leve para você hoje ao ir dormir. Primeiro, se eu faço uma coisa antes, eu faço depois. Se eu tenho um número que está dividindo, na verdade não é uma divisão. Na verdade é uma multiplicação. Não perca. Nós vamos chegar nisso daqui a pouco. Muito bem. Eu tenho aqui, então, a minha notação maravilhosa. Meu mirabile abbreviatio em latim. Muito bem. Seguindo. Deixa eu pegar aqui também. Ó.
eu tenho isso, certo? 3x, que é igual a, para tudo. Professor, eu não consigo fazer 24 vezes 5. Isso antes eu vou dar uma dica para você agora. Se você tiver que fazer assim, 24 vezes 5, como que é um jeito legal de pensar isso? O jeito legal de pensar isso é assim. Quem é 24? Você concorda que 24 é 20 mais 4? E está sendo multiplicado por 5. 20 mais 4, multiplicado por 5. O que eu faço? Quanto que é 20 vezes 5? 100. E quanto que é 4 vezes 5? 20. Então, quanto que é isso? Isso é 120. Ou seja, se você tiver, por exemplo, 36 vezes 4. Pô, professor, é difícil pra caramba pensar nisso. Não, não criemos pânico. Eu comecei essa live, essa aula de hoje, dizendo para você, eu preciso te convencer que você sabe matemática. Porque a hora que eu lhe convencer que você sabe, você vai começar a acreditar em você. E acreditando em você, você vai começar a se permitir perceber que você consegue sim fazer muitas coisas que você não imaginava conseguir. Por quê? Porque nós fizemos o quê? Nós fizemos um pouco de prática deliberada. O que é mesmo prática deliberada? É você quebrar, é você desmontar o quebra-cabeça. Então vai. Quem é 36 vezes 4? 36 é 30 com 6, que está sendo multiplicado por 4. Quanto que é 34? 34 é 120. Quanto que é 6, 4? 24. 120 com 24, 144. Pô, tranquilo. Então, se eu tiver um número sendo multiplicado, eu quebro este número, tá? Alguns por aí chamam de quebra, dicas de cursinho. Então, você quebra o número e quebrando este número, você consegue fazer essa distributiva e você chega no número, certo? Espero que tenha sido útil essa dica do Ilhão. Dicão do Ilhão. Ó, segue aqui. Então vai. 3x igual a 120. Muito bem. Professor, está multiplicando, passa? Não passa nada. Se eu tenho 3x, para ficar no meu chai, eu vou dividir por 3. E do outro lado também. Se eu faço antes, faço depois. 3x dividido por 3, x. 120 dividido por 3, 40. X igual a 40. Professor, eu vou fazer a prova e o nível de conhecimento é fundamental. Qual é o tipo? Qual é o texto? A quinta parte do triplo de um número, adicionado de 4 é igual a 28. Que número é este? Certo? Muito bem, a gente sabe que este número é 40. Muito bem. Professor, como é que eu sei se eu acertei? Como é que é aquilo que nós chamamos no colégio, que você ouviu muito, tirar a prova real? Eu achei um chai valendo 40. Será que de fato é 40? Substitui aqui. Troca esse chai por 40. 3,40. Qual que é 3,40? 120. Mais 4, que é igual a 28. Quanto que é 120 dividido por 5? 120 dividido por 5. Vamos fazer? 120 dividido por 5. Estudantes, quando eu falo que não sei se as 4 operações são 4 operações básicas da matemática, talvez elas sejam básicas quando você não tem um olhar mais aprofundado nela. Porque se você parar um pouco, olha que legal. Como que a gente está acostumado a fazer 120 dividido por 4? Quantas vezes o 5 cabe no 1? Não cabe. Nós vamos o tal do emprestar. Quantas vezes o 5 cabe no 12? 2 vezes. 2 vezes 5, 10. Deixa resto, 2. Quantas vezes o 5 cabe no 2? Não cabe. O que a gente vai fazer? A gente vai tal do descer o 0. Não percam. Vocês vão ter um curso aqui no São 2Js, não agora, um pouco mais para frente, que vai chamar assim, as 4 operações básicas que não tem nada de básico. Vai ser bem legal. Quantas vezes o 5 cabe em 20? Quantas vezes o 5 cabe em 20? 4 vezes. 5 vezes 4, deixa resto, 0. Agora, olha que lindo isso, galera. Se você pegar um papel e uma caneta agora, escrever isso, e ficar tentando na hora do intervalo
fazer divisões do método que o professor fez, você vai pegar a sua mente e vai fazer assim com ela, ó, aumentar um pouquinho. Já dizia Albert Einstein, uma mente uma vez aberta jamais será a mesma mente. Olha que bonito isso aqui. Quem que é 120? Você concorda que 120 é 100 mais 20? 120 é 100 mais 20. Só que eu estou dividindo por 5. Ah, legal. Então eu estou dividindo por 5. Quanto que é 100 dividido por 5? 20. Quanto que é 20 dividido por 5? 4. Então quanto que é isso? 24. Ah, professor, eu não aprendi assim. O livro do colégio me mostrava que eu tinha que fazer assim e assim. Esquece. O que passou, a gente não muda. Olha que bonito. 120 dividido por 5, 4. Muito bem. 120 dividido por 5, 24. Então, eu sei que 120 por 5, 24, mais 4 é 28. É verdade que 24 mais 4 é 28? Sim, verdade. Outro vídeo, outro momento, outra oportunidade que nós vamos ter aqui no canal São Dois Jotas. O professor William vai tentar provocar algumas pessoas dizendo assim. Algumas pessoas às vezes dizem, a única coisa que eu sei é que 2 mais 2 é 4. Cuidado. Não é verdade que não é sempre que 2 mais 2 é 4. Do mesmo jeito que 24 mais 4 nem sempre é 28. Pode ser algo diferente. Não percam. As 4 operações básicas que não tem nada de básico. Aqui, no mesmo canal, São Dois Jotas. Muito bem. Segue, fechou. Ó, agora sim, momento importante para seguirmos com o nosso curso. O que eu quero chamar a sua atenção? Quero chamar a sua atenção que agora sim, você pode pegar o que eu vou escrever aqui no quadro e fazer da forma como eu vou fazer. Professor, por que agora sim? Nós voltamos onde a gente estava? Não. Nós não voltamos onde estávamos, que era passar de um lado trocando sinal e assim por diante. Nós agora chegamos em um momento do nosso curso bastante importante que diz assim, se você sabe o que está acontecendo, aí sim, você pode então utilizar desse método. Estudantes, olha que legal que nós vamos fazer agora. Tudo bem, Rafa? Tudo certo. Ó, dando celeridade ao pensamento. Pegando o mesmo exemplo. Então, lá, olha que bonito. Você vai perceber que a hora que você for treinar, pegar essa mesma equação e fazer, a mão faz sozinha. Por quê? Você não entendeu? Tá legal. Vamos juntos. 3x sobre 5 mais 4 igual a 28. Professor, posso fazer assim agora? 3x sobre 5, 28. Está somando, passou, subtraindo. 3x igual a 5 dá 24. O que o 5 está fazendo? Está dividindo. Ele passa multiplicando. Porque se eu multiplico aqui, multiplico lá. Só que isso aqui a gente já sabe. Então isso aqui vai ficar 3x, que é igual a 24 vezes 5. Continua. 3x, que é igual a 24 vezes 5. 24 vezes 5. 21, 5, 100. 4 vezes 5, 20. 120. O 3 está multiplicando, passou dividindo. Conclusão, x igual a 40. Fechou. Agora sim você pode começar a treinar isso um pouco mais, que você vai ver que é bacana.